STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta Programa da Regina. Foi de casa, programa da Regina entrando no ar. Você sabe, né? O programa da Regina é apresentado pelo grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. O patrocínio especial da Simoneto Móveis Planejados, na Avenida Plínio Brasil Milano 1689, aqui onde nós estamos hoje, e também na Avenida Ipiranga 7630. Ambientes lindos e modernos, é claro que é só aqui na Simoneto. Programa da Regina é digital, você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, onde o programa fica à disposição, claro, para você assistir quando quiser. E também pelo site do canal BATV. E agora a gente vê quais são os temas, né, que hoje passam por aqui. No programa de hoje eu vou mostrar essa varanda que eu dividi em alguns ambientes. Vocês vão adorar, não percam. Não perca, daqui a pouco eu vou falar sobre uma doença chamada estenose da válvula aórtica. Vai ser muito interessante. Daqui a pouquinho estarei mostrando as possibilidades de tratamento desse aparelho que é sensacional, o Ultraformer MPT. Oi pessoal, hoje eu vou dar uma dica sobre qual o melhor vinho para escolher para o Dia dos Namorados. No programa eu vou trazer informações sobre o processo de interdição. Não perde, até mais. Como montar uma mala masculina para quem quer passar um final de semana na serra. Eu te conto já já. Anoiteceu, olho pro céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Anoiteceu, olho pro céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Essa voz, hein? Socorro, gente. Olha, em 4 anos quase de programa aqui, a gente não tinha conseguido trazer ainda a Andréa Cavalheiro. Isso é um pecado, né? Verdade, não tem perdão para isso. Como que a gente não se encontrar, não tinha se encontrado Não tinha se encontrado ainda. Gente, vamos apresentar o nosso músico também. Lucas Isvael. Muito Lucas bem. Isvael, te acompanha? Meu parceiro, sim, me acompanha há muitos anos, né? Bom, aliás, a Andréa Cavalheiro, né? A gente conhece muito, olha muito para ela, já lembra The Hard Working Band, né? Sim. Então, vamos primeiro começar por aí. Tá. Hard Working, o que acontece? Hard Working foi uma coisa assim, a maturidade nos pegou, todo mundo casou, teve filhos, né? Eu optei por casar e dar aulas. Tá certo. Mas assim, a gente se encontra, a gente se fala, no final do ano a gente fez churrasco com familhão, né? Uhum. E provavelmente no segundo semestre desse ano terá show da Hard Working. Isso é o que me interessa, tá vendo? Terá show da Hard Working. O que acontece é que tem gente fora, né? O Eduardo Bisonho, por exemplo, que é o nosso tecladista, que foi o cara que fundou, né? A gente chama, né? O fundador, ele e o Daniel Galan, fundaram a The Hard Working Band, né? O Eduardo está em Londres, o Pedro Gonzaga, que é o nosso saxofonista, está morando em Buenos Aires. Mas eles vão voltar para esses shows? Sim, ou vão ser é o que a gente gente tá fazendo assim um diabo.
todo um troço para que eles estejam aqui. Se eles não conseguirem estar, a gente vai fechar de qualquer maneira o show, né? Bom. Estamos vendo a data que seja mais próximo para eles poderem estar aqui. Sim. Se não, a gente vai fazer de qualquer maneira, porque é um desejo de todos, né? De todos nós. Fazer esse revival, assim, porque não existe lugar que eu vá Que as pessoas não falem isso. que as pessoas não me perguntem. Mas isso é legal, né? Isso é a prova de que o trabalho de vocês é super reconhecido. O meu produtor, que é isso. um menino jovem, que é um menino de 30 anos, ele tinha, sei lá, 8 anos, quando a Hardworking, né? E aí ele disse assim, mas a Hardworking devia ser muito boa mesmo. Eu disse, eu tô te falando. Todo mundo. Eu tô te falando que eu não ia me meter em qualquer coisa. Porque ele fica, né? Todo mundo fala, todo mundo pergunta, e cadê a certo. Hardworking? Cadê a Hardworking? Vamos dar um jeito. Aguardem, a Hardworking voltará. E, aliás, a Andréa Gafaleiro também voltará no final do programa para contar muito mais coisas, porque ela tá cheia de projetos, ela não para um segundo e ainda vai ter tempo para Hardworking, com certeza, né? Sim. Mas isso era só um papinho inicial aqui. A gente vai chamar a Elisa Martins agora para falar lá decoração, reforma e projetos lá de casa. E daqui a pouquinho ela volta e, claro, que vai cantar mais pra gente, né? Aguardem. Olá! Hoje eu vou mostrar essa varanda no meio da cidade, mas olha que legal, no meio do verde, um bairro bem arborizado. E como é interessante a gente ter uma varanda que a gente usa, que a gente tem ambientes, né, para sentar, para curtir com a família. Então, o que a gente fez aqui? A gente optou em dividir essa varanda, que ela é uma varanda comprida e aberta, inclusive, em 3 ambientes. A gente optou aqui em 2 poltronas, com tecido que pode ficar na rua sem problemas, né? Esse nude. Optamos em fazer esses móveis com essa corda num tom de verde que se mistura com a vegetação. Olha que legal. E uma mesinha no meio das poltronas. Então, um ambiente bem confortável, né? Para fazer um happy hour, tomar um chimarrão e curtir. No outro ambiente, venham ver. A gente colocou aqui um sofazinho de 2 lugares. Olha que graça. Um sofazinho que também a gente pode puxar as poltronas ali do lado, botar aqui do lado se quiser, para fazer um ambiente único. Então, essa varanda ficou bem versátil. A gente pode ter 3 ambientes, mas a gente pode também dividir em 2 ambientes se quiser. E aí a gente botou umas lamparinas, que lindas, ó, aqui do lado para botar velas, que é um detalhe que sempre dá um charme de noite com umas velas no ambiente. E o outro ambiente que a gente fez foi a mesa com as cadeiras. Que, como a gente tem aqui ao lado a churrasqueira na parte interna e tem acesso aqui direto, então a gente escolheu essa mesa com uma madeira naval que pode ficar na rua sem problema nenhum, pode molhar. A mesma padrão de mobiliário com essa corda náutica, mesmo tecido que pode ficar na área externa. Então, olha que legal, é um conforto essa cadeira e fica um ambiente de apoio para a churrasqueira e um ambiente também que tu pode tomar um café da manhã, curtir, né, sentar, tomar um chá da tarde. Então, ficou assim um ambiente de apoio, que a cozinha também é aqui do ladinho, que tu pode usar de várias maneiras, até fazer um jantar aqui fora, por que não, né? Então, ficou super, vamos dizer assim, bem utilizada essa varanda, que é comprida, mas a gente conseguiu dividir em ambientes para realmente essa família utilizar essa varanda, né? Então, botamos vasinhos aqui na mesa. Agora, a gente quer também dar uma complementada e colocar uns vasos de planta altas ali na ponta, mas como essa vegetação toda em volta do bairro, ela já entra um pouco para dentro dessa varanda, né? Então a gente já se sente no meio do verde. Que legal, né? Então tá, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Essa varanda que eu fiz para essa família. No próximo programa eu vou mostrar dentro deste apartamento. Não percam. Até lá! Olá pessoal, Marcelo aqui da Simoneto Porto Alegre. E eu estou aqui hoje para trazer uma novidade em primeira mão. É o concurso Mês dos Namorados. E como funciona? Você vem até uma de nossas lojas, Plínio ou Ipiranga, tira uma foto com o seu amor em um dos seus ambientes de preferência,
e marca Simoneto Porto Alegre e pronto, já estará concorrendo a uma estadia em Gramado. E mais, todos que participarem já garantem 10% de desconto na aquisição dos seus móveis planejados sob medida. Então, vem comemorar o mês dos namorados na Simoneto. Agora tem um minuto ACG Home Care, uma empresa de atendimento domiciliar que está no mercado há 23 anos. O assunto hoje é sobre o atendimento especializado na terceira idade. Sou Cristina, diretora comercial da ACG Home Care Litoral Norte com sede em Torres. Vamos falar um pouquinho sobre o atendimento especializado de cuidadores na terceira idade? A gente sabe que a população acima dos 60 anos está crescendo, assim também como a idade média. A ACG possui uma equipe de cuidadores treinada e capacitada para exercer as suas funções. Cuidar não é apenas aplicar técnicas, manobras. Cuidar é ter empatia, é ter respeito, cuidar tanto da saúde do corpo quanto da mente. Além disso, você não terá que se preocupar com questões trabalhistas, escalas de serviço, faltas de cuidadores por qualquer motivo, porque a ACG vai resolver esse problema para você. Pense nessas vantagens e mantenha o seu idoso querido no conforto do seu lar com tratamento humanizado. Acesse acghomecare.com.br ou @acghomecare nas redes sociais. Continuo minha visita aqui, né, no consultório da doutora Stephanie. Bom, e hoje vocês estão vendo, parece até uma pessoa aqui, né, com a gente, parece um robozinho, e acho até que é mesmo, né? Bom, agora a doutora Stephanie vai nos explicar, mas ele é muito bonitinho, né, gente? O que ele faz, este robozinho aqui? Então, esse é o Ultraformer, é o último modelo lançado agora, o MPT. Então, quem já conhece o Ultraformer, porque ele é muito falado, né, é o ultrassom micro e macro focado. Então, ele vem com diversas ponteiras, nós temos 7 a 13 ponteiras, que a gente usa para fazer estímulo de colágeno, lifting facial, reposicionamento facial, elevação da sobrancelha, tratamento de pálpebras para aquela pelezinha fininha e atrófica, para tratar a flacidez. A gente pode usar ele em áreas de gordura como papada, aquela gordurinha do sutiã, a pochetezinha. Então, a gente tem ponteiras macrofocadas, que são corporais, para gordura, e microfocadas, que são faciais, para estímulo de colágeno e lifting. Agora, qual é a diferença do primeiro Ultraformer que surgiu? Então, eu gosto de explicar de uma forma que todo mundo, eu acho que vai entender que é assim. Vocês já ouviram falar daquela, sabe a máquina de costura normal que dá um pontinho do lado do outro? O Ultraformer antigo fazia isso, fazia pontinhos de coagulação um do ladinho do outro. E esse agora tem ponteiras que fazem como se fosse uma overlock, que é aquela costura super tramada. Então, os pontos de coagulação desse daqui são muitos mais pontos. Antes era 25 pontos de coagulação por disparo. Hoje, com esse, a gente consegue 400 pontos de coagulação por disparo. Então, é muito, muito superior. E isso faz com que o resultado seja muito melhor. É mais rápido daí. Porque o primeiro, na verdade, ele levaria até 90 dias para começar a aparecer os resultados, né? Com esse, em 30 dias, a gente já vê resultados. Mas, claro, o período total para resultado final ainda continua sendo de 90 dias, né? 3 a 6 meses. Por quê? Porque ele fica agindo. Por isso que a gente gosta tanto dele, porque são resultados naturais, né? E vão sendo a longo prazo. Então, não é nada que modifique a pessoa, que transforme ela. São resultados naturais. Bom, na prática, como é que ele funciona? Vamos ligar, hein, para vocês verem aí de casa, para ver como é que ele funciona. Então, na prática, ele é um aparelho super tecnológico, super... Vou colocar por aqui para não atrapalhar vocês aí. Super fácil da gente manusear. Tem essas ponteiras, então essa parte aqui a gente troca. Cada ponteirinha dessa, cada cor é uma profundidade diferente que ele vai atingir. E aí, com isso, é que a gente programa os protocolos que vão ser feitos. Então, para gordura é um, para flacidez é outro, para derme superficial é outro. Tem um protocolo que é full face, que é para essas ruguinhas bem fininhas, para aquele craqueladinho da pele. Às vezes, algumas senhorinhas já têm um craquelado na pele e funciona como se fosse um ferro de passar, assim, que dá aquela alisadinha, que deixa um efeito glow super bonito. Então, cada ponteira...
a gente ó, vai colocar o tempo que vai ser feito, a energia que vai ser feito, a potência, quantos disparos. E isso a gente define de acordo com a avaliação do paciente, com as necessidades de cada um. Olha, eu fiquei curiosa, imagino vocês aí de casa, viu? Venham aqui, com certeza vocês não vão se arrepender para fazer esse tratamento com a doutora Stephanie. É um tratamento maravilhoso e que pode ser feito por várias idades. Por exemplo, eu já fiz diversas vezes no rosto para tratar a flacidez, para não deixar o rosto desabar. Então, quem tem esse gelzinho aqui do lado, consegue fazer também, melhorar o contorno, diminuir a gordurinha da papada. Então, ele é um aparelho super completo, com resultados super naturais. E o melhor, ele não é doloroso como era o antigo. Não é invasivo também. Não é invasivo, não tem agulhas, não tem cortes, não tem pós, não é queimadura. A pessoa sai daqui direto para a vida. Pode sair daqui e pegar sol, não tem problema nenhum. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. E descoberto. Não ter um pós que a pessoa tenha que ficar em casa, inchada, roxa, nem nada assim, já é fantástico, né? Tá bom, obrigada, viu, Stephanie? Bom, a gente segue, né, logo mostrando aí mais tratamentos e mais dicas da doutora Stephanie. E agora a gente segue com o programa da Regina. Agora tem a dica do grupo STM, que entende muito sobre proteção de patrimônio, né? Mas claro que o maior patrimônio para a STM é a vida. A luz é inimiga dos invasores, né? Por isso, mantenha a frente e o quintal bem iluminados. E importante, iluminação precisa ficar fora do alcance dos invasores, para evitar que as lâmpadas sejam removidas ou quebradas. E para você ficar tranquilo, contrate os serviços da STM, né, que atende em todo o estado e possui equipes qualificadas, serviços de monitoramento e portaria remota. Ligue 3398-7418, código 51, e agende um orçamento que com certeza vai caber no seu bolso. Tranquilidade em dobro na sua casa, condomínio e no trabalho. STM Alarmes há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais. Hoje no Espaço Elite Act eu trago aqui uma pessoa que está estreando agora espetáculo, pela primeira vez um espetáculo profissional, né? Vocês estão vendo que ela é muito jovem, né? A Rafaela Velho, não tem a ver com o sobrenome, inclusive, é muito jovem, tem 18 anos, né? E ela estava me contando aqui como é que ela se interessou por ser atriz, né? Eu acho importante a gente falar isso, Rafaela, porque as pessoas lá de casa podem daqui a pouco, né, dar aquele start. Quem sabe não é isso que eu tinha que fazer? Porque foi assim que aconteceu comigo, né? Eu tava ali por diversão, eu fazia coral na Sojipa, e aí teve uma apresentação que era um musical, e aí eu, nossa, tipo, não é só cantar, tipo, essa coisa de estar no palco e atuar, e ser quem eu quiser ser. E então, desde pequena, isso foi uma coisa que sempre teve dentro de mim, sabe? Coisa legal isso. E bom, e agora tu vai fazer o teu primeiro espetáculo profissional, né? Que é Valsa número 6, já não é um espetáculo fácil de fazer, né? Verdade, Nelson Rodrigues tem seu valor, né? Exatamente. E me conta então, a tua personagem é a Sônia. Isso. A Sônia eu faço com outras atrizes e atores, então a gente dividiu esse personagem. Cada um pegou uma parte ali do roteiro e faz o seu monólogo da forma que... São vários monólogos, então. São vários monólogos, isso. Então, cada um sente a Sônia de alguma forma e tenta mostrar esse lado dela de menina, que está virando mulher, que passou por essa tragédia, né? Que a Sônia foi assassinada, então tem toda essa história e ela entender o que aconteceu com ela. E ela é uma menina jovem, tem 15 anos. Então, toda essa fragilidade, mas também conhecendo esse corpo dela, assim, esse lado mais mulher mesmo, sabe? Assim, mais sexual, assim. E, enfim, é curioso, assim, de assistir, porque tu vai descobrindo, e aí quando vê, aconteceu isso com ela, sabe? Agora, como é que tá sendo pra ti isso, assim?
tu vivenciar essa personagem, porque agora é profissional, né? Então, como é que é o teu processo, assim, de conhecimento da personagem, para que depois tu consiga deixar ela entrar, né? Quando a gente começou a escutar no piano a valsa e fazer os nossos monólogos escutando, eu sentia que a música fazia eu me conectar mais com ela, sabe? Te causava uma certa transformação. Isso, porque antes, tipo, eu sabia como agir quando eu estava sendo a Sônia, mas quando eu escuto a música parece que eu esqueço quem é a Rafa e eu entendo a Sônia, né? Toda essa... Sei lá, eu sinto a Sônia como se fosse uma menina muito frágil e ela precisa ser acolhida, sabe? Inclusive, meu monólogo ele é muito sofrido mesmo, uma parte do texto muito dramático. Difícil. Isso, então, quando eu escuto a música vindo e acelerando, sabe? Mas é isso, né? Tu tem que deixar a personagem entrar em ti, né? Tu tem alguma coisa que tu acha que tem a ver com a Sônia, não? Eu acho que ela tem um lado travesso de ser, assim, debochada. E eu me identifico com ela, com esse lado debochada. Porque ela pode fazer um drama pra ti, mas daqui a pouco tá rindo da tua cara, sabe? Mais ou menos isso, ela é meio doidinha da cabeça. E isso depois que tu entraste lá pra elite, né? Isso vem te provocando, assim, muitas sensações? Quer dizer, tu tem vontade de atuar, tu tem cada vez vontade de participar mais dos projetos? Como é que é? Sim, tenho muito. Tudo que o Cris, que é um dos produtores também, sim, vem e fala, Rafa, tem isso, aquilo, quero, qualquer coisa, sabe? Mesmo que não seja trabalhando como uma atriz, eu quero estar junto, eu quero entender todos os lados desse mundo. O Christian já participou aqui do programa algumas vezes, ele é o que faz também a audição, né? Isso. A gente estava comentando sobre isso e isso é muito bacana, assim, tu sentir em alguém também esse potencial, né? Isso que ele faz. Sim. Porque vocês devem ficar muito nervosos, né? No início, saber como é que eu vou interpretar isso, como é que eu vou chegar e fazer uma audição, por exemplo. E tu da audição, logo já pulou aí para um profissional, é isso? Nossa! Na verdade, eu entrei na elite na pandemia, então eu passei a maior parte só assistindo aulas e sozinha tentando conhecer formas de como ser atriz. E até se autoconhecer, né? Me autoconhecer. Então, quando começaram os projetos, eu já fui de primeira e tô indo. E a estreia vai ser agora em junho, né? Da valsa número 6. Qual lugar? Vai Qual ser teatro? na Casa de Espetáculo. Casa de Espetáculos. Isso. No Moinhos de Vento, né? Isso. Então tá, obrigada, viu, Rafaela? Adorei conversar contigo. Que bom, obrigada. Muito legal, que tu siga aí uma carreira muito longa, tá? Obrigada. Sempre acompanhada pela elite, claro. Gente, vamos falar lá daquele jardim, né? Que a gente gosta de tomar um bom chimarrão, aquela sacadinha que a gente fechou, mas que não tem ainda móveis bacanas, especiais para colocar. Pois então, procura na Lemertz, você vai encontrar com certeza o seu estilo, né? E móveis bem mais baratos, tá? Porque, ó, preço de fábrica, né? Dá uma olhadinha aí no vídeo. Agora a gente vai para o intervalo. O programa da Regina é apresentado pelo grupo STM Alarmes, portaria remota e segurança eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. Patrocínio especial da Simoneto Móveis Planejados, aqui na Plínio Brasil Milano 1689 e também na Ipiranga 7630. E você sabe que ambientes lindos, modernos, sofisticados? Só aqui na Simoneto.
Venha com a gente construir um futuro com mais arte, fazer parte da nova geração de artistas. Venha ser elite. The answer, it's in your hands. STM Alarmes há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais. A vontade de comer um docinho não avisa quando chega. E nem precisa, porque a PH Doces, que está há 11 anos criando novos sabores, tem uma variedade incrível de tortas e bolos para você escolher. E vai desde um bolo caseiro com vários tipos de coberturas ao bolo gelado e até as delícias que você ama no pote. E a novidade fica por conta das tortas salgadas, também com vários recheios. Visite a PH Doces em 2 endereços, no bairro Menino Deus ou Petrópolis. Não deu para ir na loja? Tem teleentrega. Prefere saborear as delícias em casa? Temos delivery. Escolha a PH Doces e adoce a sua vida. Um bom perfume colore seu dia. Linha de fragrância Regina Lima. Você quer ter uma casa linda e aconchegante? Na Jolie Maison você encontra tudo o que é preciso para sala, quarto e banheiro. Todos os tipos de cobertas para esquentar os seus dias e noites. Edredons, cobertores e mantas. Tem também roupões e pijamas de grife e jogos de toalhas de qualidade. Na hora de dormir, você quer ter aquela cama linda e quentinha? A Jolie pode ir até a sua casa e fazer uma cama de cinema. É só chamar. E se você quer produtos diferentes, inusitados, a Jolie Maison é especialista em novidades. Tá na hora de ir para casa? Então não esqueça, passe antes na Jolie Maison, que fica na Getúlio Vargas, 814. Bom, esse é o nosso segundo programa aqui com o Rodrigo Lopes, que é um sommelier. Você já sabe, a gente apresentou ele, enfim. E hoje a gente vai aproveitar, claro, dessa experiência, sabedoria toda. Porque Dia dos Namorados tá aí, né, Rodrigo? Chegou, né? Chegou! E aí, o que a gente vai fazer? Claro que a gente vai indicar bons vinhos, né, gente? Vamos combinar que o vinho, ele é o protagonista dessa história, né? Eu acho que sem dúvida. Ele é afrodisíaco, na verdade, né? Ah, é? Eu acho que sim, né? É verdade. Nessas andanças pelo mundo, né, que nem eu comentei no programa anterior, tinha um senhor que ele tinha uns 70 anos. Ele tinha vivido na Europa, ele falou assim, que ele e a mulher dele, todo dia, ele tomava uma taça de champanhe e um pedacinho de chocolate. Olha! E era o Viagra dele. Gente, que maravilha isso! Olha que dica aí que tu tá dando. Rodrigo, olha só. Daí o que tu vai fazer? Não, e ele faz a piada e ficou vermelho ainda. Não, mas ok, que isso é pra vocês, né, namorados. E aliás, você que ainda não tem mais namorado ou namorado, né? Quem sabe, tá na hora, né, de conseguir. Agora tem isso, a gente tem que se preocupar com o vinho, quer dizer, vai levar pra um jantar e tal, e depois chega lá no restaurante e não sabe escolher o vinho. Então, assim eu tenho minha dica, né? Eu vou apresentar aqui um vinho da Vinícola Batalha, conforme eu tinha falado no programa anterior, eu fui gerente comercial por anos dessa vinícola, e ela é minha paixão, né? Dos vinhos do Brasil, né? Ali da campanha gaúcha. E os vinhos rosés, a minha esposa sabe, né? Que é a minha maior paixão, né? Principalmente quando eu vou para um restaurante, porque é a melhor relação custo-benefício. Os vinhos rosados, eles sempre estão na faixa de preço entre R$ 75 a R$ 125 reais. Pode acontecer de ter um pouquinho mais caro um francês. Mas é bom que a pessoa já tenha uma média. Mas tu pode comprar
De olhos fechados, aquele de 75 que ele vai te servir exatamente o valor que tu está pagando. Então a relação custo-benefício dele é perfeita. Já um vinho tinto... Tem que conhecer mais. Nem sempre os vinhos que tem na carta de vinho são grandes vinhos. Tu pode pagar R$150 num vinho importado, por exemplo, que na Europa custa 2 euros. A gente sabe que 2 euros nem aqui, nem na Europa é uma grande coisa, né? Então... O vinho rosé, tu pode de olhos fechados que tu vai pagar exatamente o que vai. Ele falou que a esposa dele sabe, porque eu soube já, né? Que a boca pequena, que nem a gente diz, que foi quando tu levaste ela pela primeira vez, tu escolheste o rosé. E ela adorou. Então, assim, ó, eu tava numa feira de vinhos aqui em Porto Alegre, aqui, inclusive vai acontecer daqui um mês, acho que daqui um mês, acho que vai ter mais ou menos isso. Vai ter novamente. E aí eu estava servindo na feira para os convidados, né, esse vinho, e aí ela chegou com uma amiga dela do Paraná, e aí eu botei num baldinho e servi para ela, mas a garrafa inteira para ela ficar um pouco mais, né, para ela não ir embora, se fosse só matar, você beber e ir embora, não, fica com a garrafa inteira. Mas tu diz o seguinte, que o rosé é mais fácil, então, que as pessoas gostem, é isso? Tem um motivo, né, o vinho rosé, ele tem uma acidez, ele tem um corpo médio, ele tem uma tendência de aromas adocicados, ele tem uma coloração também que remete, né, à paixão, também tem uma cor bonita. Eu já vou pedir que tu vá me contando e eu vou provar, né? Lógico, então, por favor, pode ser. Mas a questão... Não trouxe o sommelier para isso, gente, tá? Mas a questão maior, na verdade, do vinho rosé, diferente do vinho branco e do vinho tinto, que tu serve a uma temperatura bem baixa, na verdade. A mesma temperatura do espumante, ali nos 6 graus, mais ou menos. Espumante. Então, tu imagina, na verdade, ele tem muito frescor, com uma temperatura bem baixa. É leve. Ele é bem leve, então só que tem um perigo, né? Que tu nunca bebe uma garrafa. Entendeu? Tá, eu te faço a seguinte pergunta, aquela leiga. Eu tenho que fazer aquele mise-en-scène aqui também, né? No rosé, ou é só tinto? Não, todos os vinhos, sempre. Menos espumante. Não, espumante tu sente só os aromas, tu não precisa mexer a taça, né? Vamos lá. Meu Deus. Delicioso. Ele é totalmente diferente dos outros rosados que a gente encontra no mercado, né? Gente, e ele é leve, né? Ele desce assim. Ai, muito bem. Né? Ele é um rosé que tem corpo, inclusive, né? Não é aquele ligeiro, aquela coisa... Não é aquela coisa rápida, não. Isso. Ele realmente a gente sente, ó. Eu vou de novo. Eles estão todos me odiando aqui atrás da câmera, pessoal. Mas é assim. Então, esse vinho rosé aqui, ele não sofre microfiltragem. Então, com isso, ele tem sedimentação. Então, ele não é límpido, como a maioria dos vinhos rosés. A Vinícola Batalha tem a tradição de não filtrar os vinhos. Quando a gente fala não filtrar, não é aquela filtragem bem fina, né? Onde retira toda a sedimentação. Porque sedimentos, na verdade, tu tem mais coisa boa do que coisa ruim. Então, se tu tira tudo, tu perde aroma e sabor. Então, a Vinícola Batalha, ele prefere deixar um pouco da sedimentação, com isso o vinho vai ser turvo. E batalha não tem nada a ver com o Dia dos Namorados, né? Não, a batalha tem a ver, na verdade, a Batalha do Seival, né? Que é o marco da Revolução Farroupilha acontece ali em Candiota, onde tem em frente à vinícola, em Candiota, né, na campanha gaúcha. Né, onde o general Neto, na verdade, instituiu... Gente, historiador também, tô adorando isso. Proclamou, na verdade, a República Rio-Grandense, né? E tudo aconteceu nas terras lá da batalha lá. Então tem muita história esse vinho. Eu aí. quero te dizer que essa dica eu já amei, tá? Então vocês escolhem um rosé que vocês já sabem que não vão errar. É isso, né, Rodrigo? Sim. Por hoje é só. Domingo que vem tem mais dicas, porque agora vocês vão ver o programa só por causa disso que eu sei, tá? E já falando nisso, se você for ficar em casa também, já aproveita, vai lá, compra uns edredons, uns jogos de coberta, de toalha bem bonitos na Jolie Maison, tá? Que é pra namorar também em casa com um bom vinho, tá bom? Pra lá que a gente vai agora. Eu não sei porque eu vou beber mais um pouquinho. Oi, Jolies, tudo bom? Bom domingo a todas. E hoje nós vamos com uma dica especial de como lavar as suas mantinhas. Como lavar suas mantas para que elas tenham mais durabilidade. Coloquem ela na máquina de lavar, com nível baixo, no status delicado. Coloque sabão, bicarbonato, vinagre e um pouquinho de amaciante, muito pouco. Deixa ela lavar, pendure ela no tempo que não seja no sol. Depois que ela estiver quase sequinha, dica particular da Mira agora. Se você tiver máquina de secar roupa, coloque ela 10 minutinhos para que ela fique mais fofinha, mais leve e volte ao seu status normal, tá? Inicial.
venham aqui para Jolie, aqueçam o corpo e o coração. Beijos! Momento do Dr. Gilberto Laorgue Nunes aqui no programa, né? Vocês sabem que a gente sempre traz aí muitos assuntos que acabam deixando mais claras pra gente algumas situações, né? Falamos de doenças, falamos de tratamentos, que é o que é mais importante ainda. Mas hoje a gente vai falar de uma doença degenerativa, né, doutor Gilberto? Exatamente. Nós vamos falar hoje sobre a estenose da válvula aórtica. A válvula aórtica, só para esclarecer, é aquela válvula que conecta o coração com a aorta, que é a grande artéria do corpo. Como parte do envelhecimento, essa válvula pode ficar estreitada por deposição de gordura, parecido com o que acontece nas coronárias, e também de cálcio, de calcificação, de maneira que a área de abertura dela vai diminuindo. Isso acontece em mais ou menos 5% das pessoas com 75 anos de idade ou mais. E pode ser considerado uma doença degenerativa dessa válvula que vai ocorrendo à medida que a pessoa envelhece. O problema desse estreitamento é que às vezes ele pode ser tão grave que a quantidade de sangue que é ejetado do coração fica muito reduzida. E aí o paciente pode ter um quadro de morte súbita, pode ter um desmaio, pode começar a ter dor no peito, similar à angina, e em alguns casos também um quadro de insuficiência cardíaca, falta de ar, cansaço e mesmo edema agudo de pulmão. Então é uma doença que é importante de ser diagnosticada e tratada. Já ia perguntar sobre prevenção, né? Quer dizer, a gente tem como, daqui a pouco, fazer já exames e ter uma prevenção disso? Com certeza. O exame que faz o diagnóstico dessa doença é o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, que é um exame que a gente pede de avaliação cardiológica rotineiramente. Então, se a pessoa já tem, lá pelos 40, 50 anos, algum grau de espessamento dos folhetos dessa válvula, existe um risco maior dessa pessoa desenvolver a estenose da válvula aórtica. Então, esse é um paciente que a gente deve seguir um pouco mais de perto. Né? E mesmo quando tem graus iniciais de estreitamento, que ele não é grave ainda, também é necessário a gente fazer o eco de maneira mais frequente, geralmente a cada ano, porque à medida que esse estreitamento se torna mais importante, a gente tem que intervir. Né? E a intervenção ela pode ser feita de duas maneiras: por cirurgia convencional de peito aberto e, mais recentemente, há uns 10, 12 anos atrás, que a gente consegue implantar uma válvula artificial por catéter. Tá? E esse procedimento hoje em dia, por ser menos invasivo, ter resultados tão bons quanto os da cirurgia, tem sido a preferência, a escolha nos pacientes que têm essa estenose da válvula aórtica, especialmente os mais idosos. Agora, os sintomas, doutor, quer dizer, as pessoas, para saber que isso está acontecendo daqui a pouco, né? O primeiro sintoma é cansaço. A pessoa começa a cansar para atividades usuais, para caminhar um pouco mais, mas não é assim, com um cansaço qualquer, um cansaço maior. Maior, é uma coisa que ela não tinha. Ela começa a perceber que nos últimos 2 meses eu estou cansando para subir 3 lances de escada. Isso eu fazia bem antes. Então tem alguma coisa acontecendo. Né? Uma outra coisa que pode acontecer é a pessoa subitamente, quando faz um esforço muito intenso, ter um desmaio. Né? Então isso também é um sinal de alerta de que ela deve procurar uma avaliação cardiológica para investigar causas, e uma das causas é a estenose da válvula aórtica. Mas quer dizer, é uma doença degenerativa, como o senhor falou, e ela tem cura a partir dessa quando a gente começa detecta, né, com o diagnóstico, ela tem cura? O tratamento dela é a troca dessa válvula, né, ou por meio de cirurgia ou por meio de catéter. Mas todo mundo pode trocar? Todo mundo pode trocar. Mas não existe um medicamento, alguma coisa que faça a válvula funcionar melhor. Não. A gente eventualmente medica o paciente para melhorar os sintomas, mas se ele já está sintomático, isso é um indicativo de que ele vai precisar trocar essa válvula. E o pós dessa troca, quer dizer, a pessoa volta a poder subir 4 lances de escada, ela tem que dar uma segurada. Igual. Ela volta à vida absolutamente normal. Seja a idade que tiver. Seja a idade que tiver, porque o problema não é o coração que funciona mais, ele está trabalhando contra uma resistência. A partir do momento que a gente remove essa resistência, o coração volta a trabalhar normal de novo. E tem assim um tempo de recuperação para isso ou é rápido? Quando se faz a cirurgia, o tempo de recuperação é mais prolongado, a internação hospitalar é mais prolongada e às vezes demora várias semanas para voltar à atividade normal. Por catéter, o tempo de internação geralmente são 2 dias. Nossa, que e rápido. O paciente volta às atividades normais nesse período de tempo. Tá ótimo. Obrigada, viu, Gilberto? Até o próximo domingo com mais um assunto legal, com certeza, né?
E a gente vai agora para a Adriane Beskel, né? Você sabe que ela que é enfermeira, né? Ela atende você na sua casa, também atende no consultório e tem lá laser terapia, fala de amamentação, para lá que a gente vai. Oi, Adriane. Oi, Regina. Hoje estou aqui para falar um pouquinho, ou melhor, para mostrar como é que funciona o ozônio, a ozonioterapia, que também é uma terapia complementar, assim como as outras que eu trabalho. Então, ele não trabalha sozinho, mas nas mãos de um profissional capacitado, ele ajuda e muito. Eu utilizo mais na minha área, né, que é feridas, mas ele é um grande aliado. Então, vou mostrar um pouquinho como é que é esse equipamento. Então, esse é o gerador de ozônio, um dos modelos, a gente tem diversas marcas no mercado, essa é uma delas, e para a utilização dele eu preciso do oxigênio. Então, eu utilizo o oxigênio que vai vir para essa máquina, que é o O2, e vai ser transformado no O3, que é o ozônio. E aí sim ele tem benefícios para a nossa saúde. Essa é a minha dica de hoje e eu vou falar mais sobre isso em seguida. Bom, agora a gente vai para as dicas jurídicas, né, do programa. Com ela que sempre traz informações importantes, temas polêmicos. Claro que eu estou falando da Virgínia Lobato Flores. Oi, Virgínia. Olá, Regina. Olá a todos que nos acompanham aqui no programa. Uma situação bastante recorrente no escritório diz com pedido de interdição. Então é importante entender que a ação de interdição tem como objetivo decretar a incapacidade de alguém, buscando o reconhecimento por meio judicial de que aquele indivíduo, uma vez interditado, seja por que razão for, não tem capacidade civil para administrar os atos da vida comum, sejam ele em relação ao patrimônio, seja ele em relação às coisas básicas do dia a dia. Por isso, o interditando necessita, para proteger esse patrimônio, para administrar a sua vida, que lhe seja designado um curador, ou seja, a pessoa que passará a ser responsável por essa administração. Bom, até aí não tem muita novidade. No entanto, a confusão é que usualmente eu percebo aqui no escritório que as pessoas querem utilizar o processo de interdição porque acredita que terá um livre acesso ao patrimônio, que conseguirá mexer nas contas bancárias, que poderá vender bem, mas não é bem assim. No processo de interdição, além do juiz, obviamente, que participa, existe também a figura do representante do Ministério Público, que está lá exatamente para tutelar sobre o interesse daquela pessoa incapaz. Assim, o curador escolhido deverá prestar contas de todos os seus atos, sejam elas as despesas mensais, seja também em relação a uma venda de um imóvel. Muita gente acredita que tendo uma autorização para vender um bem, poderá ficar com esse dinheiro e administrando ele livremente. Porém, muitas vezes a determinação é que esse valor fique vinculado ao processo de interdição. Com isso, o curador terá que demonstrar a necessidade para que gradualmente esse valor então seja liberado. Entendeu um pouquinho melhor sobre o procedimento? Então não perde, domingo eu volto com mais dicas do nosso mundo jurídico. E o Adriano Sescani, gente, que me abandonou, foi para Gramado. Pois então, mas claro que ele vai trabalhar de lá, né? Vai dar dicas justamente das roupas que a gente deve levar para a Serra Gaúcha. Então, para lá que a gente vai. Oi, Regina, tudo bom, minha amiga? Caiu a temperatura e todo mundo curte subir a serra para passar o final de semana, não é mesmo? A primeira coisa que passa pela nossa cabeça é o que eu vou levar de roupa. Então hoje o Donos da Gaveta te dá toques de como montar uma mala masculina de inverno. Quando subimos a serra, precisamos levar em conta algumas questões. Além do frio, podemos ter chuva, cerração, temperaturas bem baixas e até altas. Então, precisamos estar preparados para todas as possibilidades. Ao contrário do litoral, que é mais despojado,
a região serrana é mais elegante, principalmente no outono e no inverno. As pousadas e hotéis em geral são charmosos e muito aconchegantes, como este aqui onde estou hospedado, um verdadeiro paraíso em Gramado, onde a mente se acalma, o corpo descansa e a conexão com a natureza é plena. As roupas do inverno são mais pesadas e volumosas, o que dificulta na hora de fazer a mala. Por isso, escolher as peças certas é fundamental para economizar espaço na mala e também ganhar tempo na hora da produção do look. A primeira dica é escolher peças intercambiáveis, aquelas que combinam entre si, ou seja, todas as peças de cima, incluindo os casacos, jaquetas, precisam combinar com as calças. Os calçados também precisam combinar com tudo. A harmonia entre todos os itens é fundamental. E como criar harmonia? Escolhendo peças lisas, sem estampas, cores neutras ou então cores que conversem entre si. A minha mala, por exemplo, está com duas cores, azul e tons terrosos. Além dessas sugestões, eu sugiro uma calça e uma camiseta térmicas. Elas aquecem e possibilitam que a gente use peças mais leves, diminuindo inclusive o volume corporal. O cachecol não pode faltar na mala. Ele traz um estilo ao visual como nenhum outro acessório, sem falar que protege o pescoço e a garganta. Ele pode harmonizar junto com o seu visual ou então ser o ponto de foco, o destaque do look. Como é um acessório não muito volumoso, conseguimos levar 2 ou 3, variando bastante o visual. Mas com apenas um, já é possível criar estilos diferentes, já que temos possibilidades diversas de nós. Viram? Com um pouco de estratégia conseguimos criar uma mala super prática. Agora eu vou acender a minha lareira. Beijo, tchau, se cuidem! Alô, X! Então, eu sou Glória Calil e estou aqui para dizer para vocês que no dia 11 de julho eu vou estar em Porto Alegre para um evento da Rua com o RS Moda, para a gente conversar um pouco sobre moda, sobre arte e eu contar para vocês alguns casos que aconteceram na minha longa carreira de moda, não é mesmo? Olha, as inscrições logo vão estar abertas, tá? Então, espero vocês! Você e eu somos um caso sério, ao som de um bolero, dose dupla, românticos de Cuba Libres, misto quente, sanduíche de gente. Tá aí a nossa singela homenagem à Rita Lee, né? Exatamente, maravilhosa, pensei muito maravilhosa. nela. Músicas atemporais. Sim. Que coisa incrível, né? Coisa incrível, né? A gente perdeu a Gal, né? Também. É verdade. Agora a Rita, né? E indiscutível, né? As duas indiscutíveis. Não temos o que falar sobre isso. O plus a mais que tem a Rita é que a Rita escrevia, né? Sim. E aliás, tá o livro agora, né? Que eu tô louca pra ler também. Sim. Não escrevia só músicas, né? Isso que é bacana. Sim. Agora, André, é o seguinte, eu sei que a gente, como não se falava há muito tempo, aconteceu muita coisa nesse meio tempo, né? Musicais em São Paulo, é isso? Que tu participaste? Isso. Quanto tempo faz isso?
Primeiro eu fui pro Rio de Janeiro em 2014, aí fiquei lá, gramei, comi muita miojinho com salsicha. Mas depois rolou. Depois fui para São Paulo. Em São Paulo tem uma coisa mais parecida com o Sul de trabalho, em termos de trabalho, assim, né? O paulista, ele vê oportunidade de trabalho e de ganhar dinheiro, ele não interessa se tu é gaúcho, se tu é nordestino, se tu é... Olha, eu acho que aí tem uma oportunidade e me foi aberta uma porta. Teu talento... Quando eu estava morando no Rio, o produtor do musical Cartola me viu num evento em São Paulo que eu fui contratada. O que tu acha de fazer o teste? Eu disse não quero. Né? Eu prefiro continuar comendo miojinho, tá bom assim. Gostei de você, vamos fazer o teste, que não é fácil, tá? Fazer um teste para musical são de 4 a 5 dias de teste, porque tu tem que cantar, tu tem que dançar, tem que fazer um teste de interpretação, sabe? É bem difícil Mas mesmo. rolou completamente. Rolou super e rolou melhor ainda porque a Virgínia Rosa, que fazia o papel de Dona Zica, junto com o Flávio Baurac, que hoje está na novela Terra e Paixão, que fazia o papel do Cartola, a Virgínia Rosa foi contratada para fazer uma novela da Sete na época. E eu entrei fazendo o papel de Dona Zica. Gente. Porque daí tinha o tipo físico, né, e tal. Mas não me digam que isso não é destino, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Olha isso, tu foi parar lá. É destino com muito trabalho, Regina. Não, com certeza. Nossa Eu sei Senhora. que tu faz também muitos eventos particulares, até te acompanho também nas redes sociais. E, aliás, a gente tem que dizer aqui que a gente fala da Andréia e logo vê Hard Work, mas a gente vê também MC Jean Paul. Por quê? Porque ela marcou demais uma das músicas, né? Que eu acho que é o maior sucesso do MC Jean Paul. Faz 20 anos Faz que eu um gravei. trechinho pra mim em capela. Hoje eu vou te amar como eu nunca amei. Vou me entregar, pois encontrei o meu grande amor. Gente, que loucura isso, né? Que não tem MC Jean Paul, tu vê. Mas fez um sucesso incrível na voz dela. Porque, aliás, o que não faz sucesso na voz dela, né? Shows, é claro que ela tá fazendo muitos também. E eu queria falar da história que tu recebeu como mestre de cerimônias. É uma das mulheres mais importantes aí, segundo a Forbes, né? Sim, a Elisa Lancon, né? Maravilhosa. Foi um trabalho incrível, assim, né? Eu tava bem ansiosa, assim, né? Porque uma coisa é tu trabalhar ali como mestre de cerimônias, né? Sim. Outra coisa é tu ter 2 personagens. Porque tu ia cantar também pra ela. ela. Eram 2 personagens, né? Tu já foi mestre de cerimônias, claro, né? Quantas sou vezes ainda. tu é, né? E ali tu tá como uma personagem de mestre, focada em ser mestre de cerimônias. Eu fiz troca de roupa e tudo mais, né? As pessoas, assim, em algum momento elas não conseguiam entender que eu disse, gente, olha só, eu preciso trocar de roupa, eu preciso me transformar numa outra coisa. Eu vou trocar de personagem, dá licença. E foi lindo demais. A Elisa é uma cabeça, assim, maravilhosa, uma mulher indígena, né? Chilena, indígena, de origem mapuche. E tu foste escolhida para fazer isso. E eu fui escolhida para fazer, né, a apresentação musical e ser mestre de cerimônias e falar na língua dela. Cumprimentei ela na língua mapuche. E ela é uma pessoa queridaça, assim, super. E foi incrível, foi uma tarde incrível, assim. Eu imagino. Nossa. Agora, voltando ao que a gente falou lá no primeiro bloco, sobre hard working, né? Se isto acontecer, que eu acho que vai, né, nesse segundo semestre, sim. Como é que vocês já estão pensando nesse repertório aí? Olha, é difícil, assim, a gente não colocar os clássicos de sempre. As pessoas, assim, não vão ao show Não também. existe não cantar Say a Little Prayer, não existe não cantar My Girl. Ai, My Girl, faz pra mim. Uma frase. I guess you say what can make me feel this way, my girl, talking about my girl. Olha, e até arriscou lá, olha lá. Adorei, hein? Gente, e aí mas aí vocês pensam em colocar os clássicos e assim, o que vocês estão pensando em trazer de diferente, né? Nessa segunda temporada, vamos dizer aí. Olha, se deixar, por exemplo, porque assim, a Hard Working, nós éramos em 12 pessoas, né? Era muita gente. Então assim, tinha as pessoas muito loucas, porque tem que ter dentro de um grupo, tem que ter uma pessoa bem louca,
que tenha as ideias, né? Não sei se eu tô certa, mas acho que nos Titãs, por exemplo, era Arnaldo Antunes, Isso! Né? Tem que ter Catei ele lá. Um cara assim, entendeu? Uma pessoa assim que fazia... Quando a Hardworking estava no seu auge, assim, o Eduardo Bisonho, que é o que está em Londres, né? Ele dizia assim, ó, eu acho que os cantores tinham que entrar voando, assim, pendurado num troço. E a gente, não, Eduardo, mas eu acho que... Pô, mas pensando bem, a gente podia mesmo entrar voando, Aí a André né? assim, olha, eu dispenso esse negócio de entrar voando. Sabe? Não, e aí, é claro, a gente diminuía um pouco e aquela Baixava coisa um pouquinho. acontecia. Exatamente. Uhum. E aquela coisa acontecia, porque daí era só armar o circo pra gente. Sim. E a gente, tá, agora vamos lá. Era isso. Entendeu? Então, para esse show novo, a gente ainda não... Como a gente tá fechando ainda Não a bateu o data, martelo, sim. Mas... Falando nisso... Eu já tô... Eu não sei, eu fiquei mais velha, eu tô com essa coisa louca. Eu já tô pensando em trocas de roupa, Claro. em telão, em... sei lá. Lógico. Botar Bom, o Cronos fazendo a agenda mágica. pra gente... Olha, isso é bom. Agenda pra gente encerrar aqui esse papo. Agenda de shows. Sigam Miss Cavalheiro, Miss Cavalheiro no Instagram, que eu sempre ponho agenda lá. Eu faço um bar e cozinha, né, que é o Gran Cru. Nas quartas e sábados tem música lá. Eu tenho 2 datas geralmente no mês lá, então eu sempre coloco na minha agenda lá no Instagram, Miss Cavalheiro e Matita Perê também. Faço na João Tem Alfredo. agora em junho, né? Um espetáculo. Tem o dia 16 de junho no Matita e depois dia 20 e poucos, agora eu não tô me lembrando. Bom, vai lá, segue ela que é por aí. 22 de junho tem Tá. apresentação no Farol Santander com teatro, com a Orquestra da Ubra. Isso vocês querem? Cantando Lupicínio Rodrigues, que também no mesmo Farol Santander está com uma exposição. Lupicínio, entra, pode entrar que a casa é tua, que eu tô lá com o videoclipe, né? Eu, Cristal, Glau Barros, a gente faz parte daquela instalação toda que tá acontecendo lá, maravilhosa. André, eu quero dizer o seguinte, essa foi a primeira de muitas vindas, tá? Ai, por favor. Agora, perto do Hardworking, tu vem de novo, e era isso, já agradeço desde já, eles já vão cantar, claro, pra gente, mas deixa eu só dar os nossos recados aqui. O programa da Regina, você sabe que é apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas. Patrocínio da Elite Acting, arte para todas as idades. Patrocínio especial deles aqui, claro. Simoneto Móveis Planejados, na Plínio Brasil Milano 1689. Também na Ipiranga 7630. Porque ambientes lindos e modernos só aqui na Simoneto, tá bom? E claro que agora a gente vai encerrar. Ó, beijinho para vocês. Bom domingo, tá? Não tem como encerrar melhor com eles. Obrigada, Andréa. Obrigada, gente. Valeu. Agora vem pra perto, vem depressa, vem sem fim, dentro de mim, que eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu. Vem meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beija e me faz esquecer.